Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um evento da Unisul Virtual. Nosso tema de hoje é a ética na ciência, olhares filosóficos. Estamos aqui, eu, professor Carlos Euclides Marques, licenciado e bacharel em filosofia pela Universidade de Santa Catarina, Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em letras pela mesma universidade, também graduado em artes plásticas pela UDESC. E o professor Wilson Leonel, que tem mestrado em educação pela Unisul, graduação em filosofia e especialização em metodologia do ensino, fruto total da casa, todos na casa. Eu, o professor Luiz Henrique Milani Krikeri, recém-doutor em Linguística pela Universidade Federal de Santa Catarina, graduado em Letras, na área de Língua Portuguesa e Perspectivas de Literária, pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci, a Uniaselv, em 2011, e também tem uma graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Santa Catarina, a habilitação de licenciatura, em 2007. Mestre em Estudos de Tradução, também pela Federal de Santa Catarina. Nós três somos professores que produzem conteúdos para os cursos da Unisul Virtual, no meu caso, predominantemente para os cursos de filosofia, as unidades de aprendizagem para o curso de filosofia, e fazemos parte de um grupo que está revendo o conteúdo, o livro didático, o EVA, da unidade de aprendizagem Teoria do Conhecimento. Nessa medida, este evento servirá também, depois de gravado, como web aula para esta unidade de aprendizagem. Qual será nosso procedimento para o evento? Eu estou aqui fazendo uma primeira etapa, apresentação dos membros da mesa, e farei uma brevíssima apresentação geral do tema. Depois, cada um de nós falará uns 15 minutos sobre os seus respectivos recortes, procurando sempre focar mais um olhar filosófico, como é o após 2 pontos. Filosofia, ética na ciência, olhares filosóficos. Então, vamos lá. Bom, ultimamente, principalmente a partir da segunda metade do século passado, se tornou comum, ou se tornou uma área de estudo, a discussão sobre a bioética, por exemplo. Sabemos que no campo da filosofia, a ética não é um tema de hoje, vem desde a origem da própria filosofia. Mas com os avanços da ciência a partir da modernidade, algumas questões novas surgiram. E, com o passar do tempo, uma crise de uma determinada concepção ou de determinadas concepções de ciência, particularmente aquelas de vertente moderna, no mundo contemporâneo, geraram questões como quais são os limites da ciência, que implicações há acerca do uso dos avanços da ciência, implicações que envolvem também questões étnicas, questões de gênero e questões de espécie. Algumas dessas questões que serão debatidas aqui. Então, eu passo a palavra para o nosso primeiro palestrante, o primeiro comunicação, o professor Wilson Leonel. Antes disso, só fazendo uma ressalva, depois dos 3 blocos, nós tivermos algumas perguntas que vocês podem enviar, nós faremos um último bloco de respostas de perguntas. Caso não haja perguntas do público, nós mesmo faremos aí um arremate final a cada um. Por favor, professor. Muito bem.
Primeiro, eu gostaria de registrar minha satisfação de poder contar com a presença do professor Queriquelli, professor Carlos, nesse importante debate sobre ética na ciência e que, com certeza, vai municiar os alunos que estudam essa disciplina na filosofia ou em qualquer outra disciplina em que os temas da ética são objeto de estudo. Então, penso que esse debate vai contribuir para o aprofundamento dessas questões que relacionam a ética e a ciência. A minha fala ela vai se pautar em 3 questões que eu considero importantes para esse debate e questões que possivelmente iniciam o debate. Após essas questões, eu penso que é possível direcionar o debate para questões mais específicas, mas penso que essas são questões de caráter mais geral. Então, eu vou me propor inicialmente a falar sobre a ética na aplicação do conhecimento científico, em seguida, a ética no direcionamento da pesquisa científica e, por último, a ética na formulação e avaliação de teorias científicas. Bom, é usual pensarmos a ciência e a ética como disciplinas autônomas, embora, do ponto de vista histórico, a gente sabe, né, que a ciência é descendente da filosofia e a ética é uma das áreas mais importantes da filosofia desde a antiguidade até hoje. A ciência se ocupa da geração do conhecimento sobre o mundo, da produção do conhecimento sobre o mundo, e a ética se ocupa das discussões que envolvem as ações humanas, no que diz respeito às repercussões sobre a felicidade, sobre o bem-estar dos seres humanos e de quaisquer outros seres. E penso aqui que nessa questão se incluem também os animais. Então, há ligações importantes entre essas 2 áreas do conhecimento e que têm sido investigadas tanto por filósofos da ciência quanto por filósofos que se ocupam da ética. E a primeira questão que se põe para o debate, para a discussão, é a seguinte: é possível cultivarmos um saber, naquela concepção grega, o saber pelo saber, fora do alcance de uma imputabilidade moral? Ou seja, o saber pelo saber, a ciência pura, está imune às questões éticas e às questões morais? Penso que essa é uma grande questão para o nosso debate. O primeiro ponto dessa fala, então, trata da ética na aplicação prática do conhecimento. Sabemos que, em suas origens, a filosofia e a ciência buscavam o conhecimento pelo conhecimento e não as suas aplicações. Nós temos o conhecimento de que, na antiguidade clássica, a ciência era puramente contemplativa, a filosofia era um saber desligado da técnica. No entanto, aquilo que descobrimos sobre o mundo pode modificar drasticamente nossa capacidade de agir sobre o mundo. E podemos tomar, por exemplo, uma situação muito prática. Então, imaginemos a descoberta da existência de propriedades do mundo acerca, por exemplo, do conhecimento da física nuclear. Então, sabemos que da existência das propriedades atômicas presentes na matéria.
Nós podemos utilizar esse conhecimento para fazer um reator nuclear que forneça energia e que melhore o bem-estar de uma população. Podemos utilizar esse conhecimento também, infelizmente, para a produção de uma bomba atômica. Agora, decidir lançar uma bomba sobre um determinado contexto bélico de luta política envolve, obviamente, uma decisão e uma questão ética, uma questão moral. Então, cada um desses passos, a partir daquele primeiro, que é a utilização do conhecimento propriamente dito, envolve decisões de pessoas e de grupos de pessoas que repercutem sobre os outros. Portanto, a geração e a aplicação do conhecimento são suscetíveis de avaliação moral. Na prática, a efetiva separação do conhecimento relativamente às suas aplicações é muito difícil de nós imaginarmos. A busca do conhecimento científico, hoje em dia, se dá tipicamente num contexto complexo, em que muitos fatores podem interferir. Então, nós não podemos pensar a ciência, a partir dessa primeira perspectiva, desligada de sua prática, e, obviamente, não podemos, por extensão, não podemos pensarmos a ciência fora do alcance das questões éticas e das questões morais. E como é que se dá esse contexto de aplicação da ética na ciência, quando se pensa especificamente na pesquisa científica? Aqui, nós temos uma grande novidade que diz respeito à pesquisa científica, que envolve ciências humanas e ciências sociais, em que, a partir do ano de 2016, mais especificamente a partir do mês de abril deste ano, nós tivemos uma resolução do Conselho Nacional de Saúde que regulamenta as pesquisas em ciências humanas e ciências sociais. Trata-se da resolução número 510, de 7 de abril de 2016. Até então, as pesquisas em ciências humanas e ciências sociais estavam vinculadas à resolução 466 de 2012, também do Conselho Nacional de Saúde, mas que era uma resolução que vinculava as pesquisas a um ditame da área médica, da área biomédica. E havia muitas queixas por parte dos pesquisadores da área de ciências humanas e ciências sociais que tinham que se adequar às regras de produção e de avaliação ética da pesquisa científica, às regras estabelecidas pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, que tinha como modelo a pesquisa na área da biomedicina ou na área das ciências da saúde. Então, os pesquisadores da área de ciências humanas e sociais, durante muito tempo, levantaram essa bandeira para que nós tivéssemos uma resolução especificamente para a pesquisa na área de humanas e sociais. Então, eu informo os alunos dos cursos de Ciências Humanas e Ciências Sociais da Unisul Virtual, Filosofia, que trabalha muitas vezes pesquisa na área da educação, o próprio curso de educação, os cursos de Ciências Sociais, Economia, a própria administração, o próprio direito, que faz muita pesquisa envolvendo os seres humanos. Então, essas pesquisas devem ser avaliadas por um comitê de ética, e esse comitê de ética, a própria Unisul
dispõe, né, uma equipe interdisciplinar de professores que avalia a eticidade dos processos metodológicos que são adotados a partir dos instrumentos e procedimentos utilizados na coleta de dados e na intervenção da realidade propriamente dita. Então, até 2015, nós tínhamos uma resolução vinculada à área médica e agora, então, a partir de 2016, uma regulamentação, uma resolução especificamente da nossa área. Isso é muito importante. Eu penso que, a partir do mês de julho ou a partir do segundo semestre, o próprio Comitê de Ética em Pesquisa da Unisul irá promover cursos de capacitação para professores e alunos pesquisadores que querem submeter os seus projetos à avaliação do Comitê de Ética, agora sim, dentro dessa perspectiva das ciências humanas e sociais. Então, voltando aqui ao ponto, a ética no direcionamento da pesquisa científica, é possível afirmar que há uma dependência direta ou indireta de praticamente todo o conhecimento científico relativamente às decisões tomadas pelos cientistas, quer individualmente, quer em grupo. Então, as pessoas que, de algum modo, participam dessa cadeia complexa de decisões estão, portanto, ao alcance das imputações morais que, eventualmente, resultem da aplicação do conhecimento científico gerado. Portanto, fazer ciência é, especialmente nos dias de hoje, uma atividade carregada de implicações éticas. A ciência não é, portanto, uma prática institucionalizada, isolada do resto da sociedade. Os rumos das pesquisas científicas não são ditadas pelo próprio saber científico, mas, muitas vezes, por pessoas e instituições com interesses diversos. No último ponto da minha fala, eu gostaria de pontuar algumas questões sobre a ética na formulação e avaliação das teorias científicas. Um problema que se coloca é o processo de formulação e avaliação das teorias científicas consiste numa tarefa exclusivamente cognitiva e epistemológica. Quando se avalia, quando se faz uma crítica às teorias científicas, esta ação de avaliação e de crítica envolve apenas uma questão epistemológica, cognitiva? Eu penso particularmente que não. Assim, já de imediato apresentando a minha resposta acerca desta questão problematizadora. As implicações éticas no contexto em que as teorias científicas são formuladas e avaliadas, com consequente aceitação ou rejeição, muitas vezes não são visíveis, né? Porque não é comum, né, fazer essa avaliação de teorias científicas, não é uma coisa rotineira, né? Isso se dá, muitas vezes, com os próprios movimentos históricos, né? A avaliação e a reformulação de teorias científicas. Mas é importante frisar que o cientista é um indivíduo imerso num contexto complexo que, naturalmente, pode, no caso esse contexto, influenciar naquilo que ele investiga, no que se investiga. Além disso, o contexto pode influenciar no como, nos processos metodológicos, no como se investiga, na concepção das teorias, né, que movem, né, onde os cientistas vão, digamos assim, buscar as suas fundamentações teóricas e filosóficas. Então, o contexto pode influenciar também nessas concepções teóricas. O contexto pode influenciar nos critérios que são utilizados para a avaliação das teorias científicas. Essa é uma questão bem pouco discutida no âmbito da ciência, e sua complexidade é inegável, pois envolve fatores psicológicos, muitas vezes difíceis de explicação e de análise objetiva. Então, sabe-se que
na história e mesmo na filosofia da ciência, estudos revelam, principalmente a partir da segunda metade do século XX, que as teorias científicas não são imunes às influências externas, né? Podemos falar aqui de questões de ideologias políticas, de interesses econômicos, de dogmas religiosos, de preconceitos metafísicos, etc. Então, assim, esse é o meu ponto de vista, decisões tomadas pelos cientistas não devem ser avaliadas puramente do ponto de vista epistemológico, mas também do ponto de vista ético. E penso também que a adesão dogmática, né? Aquela que não permite o questionamento, a certas perspectivas teológicas, metafísicas, políticas, pode levar a propostas teóricas, penso eu, inadequadas ou mesmo nocivas, ao impedir que propostas razoáveis, que não se enquadram nessas teorias dogmáticas, recebam a devida consideração científica. Por outro lado, a imparcialidade perfeita na formulação e exame das teorias científicas é difícil de ser implantada. E pode ser considerada por muitos uma utopia ou um mito. Por último, para encerrar minha fala, eu só gostaria de sugerir para os nossos alunos um texto do filósofo frankfurtiano Herbert Marcuse, A Responsabilidade da Ciência, um texto escrito, publicado em 1966, numa conferência que o próprio Herbert Marcuse fez na Universidade da Califórnia. Então, o Marcuse, um dos trechos desse texto, afirma: a ciência, isto é, o cientista, é responsável pelo uso que a sociedade faz da ciência. O cientista é responsável pelas consequências sociais da ciência. Não existem dois mundos, o mundo da ciência e o mundo da política e sua ética. O reino da teoria pura e o reino da prática impura. Existem apenas um mundo, no qual a ciência, a política e a ética, e a teoria e a prática estão inerentemente ligadas. Estas são palavras do Marcuse. O cientista já não é o pesquisador dissociado e isolado, mas se tornou o esteio das políticas e das instituições estabelecidas. A ciência literalmente abastece a economia, na medida em que a ciência parte da base da sociedade que ela torna um poder material. Para finalizar, então, essa fala, finalizando o texto do professor Herbert Marcuse, fechando, então, com a citação dele, abre citação: a ciência, como um esforço humano, continua a ser a mais poderosa arma e um instrumento mais eficaz na luta por uma existência livre e racional. Esse esforço estende-se para além do estudo, para além do laboratório, para além da sala de aula, e visa a criação de um ambiente tanto social quanto natural, no qual a existência pode ser libertada de sua união, de sua união com morte e a destruição. Tal libertação não será um objetivo externo ou subproduto da ciência, mas antes a realização da própria ciência. Passo a palavra, então, para o professor Carlos e fico à disposição depois para um debate. Muito obrigado, professor Leonel. Bom, então, eu preciso de um microfone, né? Eu estou com dois. Vou fazer, então, agora a minha parte. Vou aproveitar uma dica do professor Leonel, né, que, em parte da sua fala, lembrou a significativa influência das áreas médicas nas discussões de ética, nos conselhos, principalmente, no campo da relação entre ética e ciência.
É interessante lembrar isso, porque no meu planejamento para essa fala que eu fiz, a princípio eu pensei em começar a falar sobre a bioética, suas origens, as principais correntes e etc. E depois focar principalmente numa perspectiva que é a ética dos animais. Está inserida dentro de uma das concepções relativas à bioética, embora não só a esse campo. Ao começar a rever alguns escritos de um dos principais divulgadores desta perspectiva da ética dos animais, o Peter Singer, australiano Peter Singer, eu me deparei com um monte de outras coisas e aí o recorte ficou muito grande, né? E eu procurei enxugar para essa fala. Mas, como o professor Leonel apresentou algumas perspectivas, é interessante inserir, mesmo que brevemente, essa questão da bioética. A área de bioética é uma área bem recente como estudo. Na realidade, como área de estudo institucionalizada, ela nasce na década de 70 do século passado, por volta mesmo de 1970, nos Estados Unidos, derivada principalmente de questões relativas a pesquisas com vacinas, doenças, etc., numa comissão que foi levada pelo Congresso dos Estados Unidos na época, que se deparou com o uso de pessoas de classes menos privilegiadas ou de etnias discriminadas como agentes, né, para esse tipo de pesquisa. Vamos chamar aqui, no sentido mesmo literal, cobaias. Isso, evidentemente, por tratar com seres humanos, se torna mais forte nesse primeiro momento, levou a uma série de discussões que geraram legislações, no caso, nos Estados Unidos, aí por volta de 1970, fundando também aí perspectivas diferentes que falam de um ou dois figuras principais que dão as origens da bioética institucionalizada, um como o primeiro a utilizar o termo, o outro como o primeiro a tomar isso como dentro de um currículo, uma disciplina universitária, né? Então, isso na década de 70. Em função disso, muitos grupos de discussão procuram exatamente uma perspectiva um pouco diferente dessa que o professor Leonel está, pelo menos nos Estados Unidos, nas suas origens, incluir nesses comitês que discutem questões éticas, né, no caso aqui, o uso de seres humanos em pesquisas biomédicas, pessoas que não são da área médica, para evitar exatamente esse foco excessivamente biomédico. Num primeiro momento, predomina até a década de 90, mais ou menos, do século passado, uma perspectiva que a gente chama de principialista, que tem ainda um forte vínculo com as áreas biomédicas. Algumas discussões aí posteriores põem em xeque por questões como quais princípios devemos priorizar em detrimento de outro, o que fundamenta esse priorizar esses princípios, se o princípio da vida é um princípio universalmente aceitável ou haveria outro tipo de princípio que poderia suplantar o princípio da vida e etc. E vem as discussões sobre eutanásia, etc., que são as discussões que levam, às vezes, a alguns grupos verem o Peter Singer como uma pessoa, um nazista, ou uma coisa do gênero. Há quem pense assim, deste filósofo da ética contemporânea. Então, nessa linha de contrapontos, de perspectivas que se contrapõem
ao principialismo, surge ou se desenvolve a ética utilitarista de cunho consequencialista do Peter Singer, com a vertente, ele não trabalha só isso, mas com uma vertente da ética dos animais. Nós temos também outras perspectivas, as discussões, por exemplo, sobre os movimentos antimanicomiais, contra os depósitos de pessoas ou uma certa imagem que a sociedade ainda tem sobre o louco e a loucura. Um dos grandes expoentes para discutir isso é Foucault. Existem outros, mas um desses grandes expoentes. E outros, como os movimentos partidários de questões raciais, de discussões étnicas e de gênero. Então, a questão do feminino e as questões raciais. E hoje, no gênero, não só a questão de feminino surge primeiro na questão do direito das mulheres, mas hoje em dia a gente vê aí mais alardeadamente também direito de outras posições sexuais que não só masculino e feminino, que a gente chama geralmente de questões de gênero. Envolve várias outras áreas. A minha irmã, por exemplo, é especialista em história na área de gênero. Então, esse é um apanhado geral daquilo que envolve a questão da bioética. Passarei agora a discutir mais as questões ligadas à ética dos animais. Pode parecer um pouco estranho o termo ética dos animais, Afinal de contas, nós não vemos por aí nenhum bicho carregando cartazes ou fazendo algum tipo de revolução reivindicatória dos seus direitos. No entanto, há essa utilização desse termo. A ética dos animais, principalmente a vertente do Peter Singer, tem sua origem na modernidade. Nós podemos dizer que alguns aspectos daquilo que é proposto na Revolução Francesa e na perspectiva da independência dos Estados Unidos, principalmente, quanto à questão da igualdade, são elementos chaves para pensar a origem. No campo, nessa linha de raciocínio, nós podemos encontrar também já em autores do Renascimento, como, por exemplo, Montaigne, uma visão diferente dos seres não humanos em relação aos seres humanos, não estabelecendo propriamente uma hierarquia de base aristotélico-cartesiana, onde há o primado da razão e da linguagem dá ao homem ou ao ser humano direitos diferentes de outros animais e, nesse sentido, privilégios em relação a esses outros animais. Já na origem do utilitarismo, nós podemos pensar, por exemplo, Bentham, no século XVIII, encontramos alguns textos que prenunciam ideias de que, primeiro, há a libertação dos escravos, já que são perspectivas também abolicionistas, depois das mulheres e, no futuro breve, também dos próprios animais. Então, já há um apontar no século XVIII para esta perspectiva. Perspectiva esta que é retomada na década de 70. Vejam como é contemporânea a própria origem ou a própria institucionalização como disciplina de estudo, a bioética, essa temática contemporaneamente. Então, qual é a base do utilitarismo clássico? A base do utilitarismo clássico, nós poderemos dizer que remonta, historicamente, no campo da filosofia, a uma filosofia do período helenístico, que é o epicurismo.
há muitas proximidades entre algumas perspectivas do epicurismo e a questão ética do utilitarismo, principalmente por o utilitarismo se basear nos aspectos, nesses princípios sobre tomando o sofrimento, a dor e o prazer. Então, digamos que a base do utilitarismo, pelo menos a base clássica que a gente já encontra em Bentham, é minimizar a dor, o sofrimento, e maximizar o prazer. Evidentemente, não se trata de pensar qualquer tipo de prazer, isso já havia nas discussões do próprio Epicuro, e nem de acabar totalmente com toda a dor. Algumas dores são necessárias, às vezes, para adquirir algumas benesses. Então, tudo isso já aparece um pouco na perspectiva de Epicuro, da proposta dos epicúreos, mas que é retomada com outros argumentos, né, na filosofia utilitarista, na ética utilitarista. Peter Singer se coloca no seu livro, um dos livros conhecidos, A Ética Prática, editada na sua primeira edição em 1979, já se coloca como um utilitarista. Mas ele se diferencia diferente do utilitarismo clássico, pois o utilitarismo dele é um utilitarismo que a gente chama de consequencialista. O que é um utilitarismo consequencialista? Evidente, tem essas questões ligadas à dor e o prazer. Esse mote que eu apresentei de Bentham aparece aí, mas a perspectiva é valorar uma ação pela sua consequência. Então, quanto mais atente o prazer produzir, ou benefícios produzir, um número maior de pessoas, e menor desprazer e dor produzir, dada ação será boa ou não. Poderá ser considerada adequada ou não, para não utilizar esses termos meio maniqueístas, né? Bom ou mal. Nessa perspectiva, os comentadores, no geral, de Singer, demonstram que ele é um autor que alarga o ideal de igualdade, que vem dessas duas perspectivas que a gente viu, principalmente da Revolução Francesa, né? Conhecidos os princípios da Revolução Francesa: igualdade, liberdade e fraternidade. Ele alarga esses ideais à medida em que, para ele, o ideal de igualdade deve ser utilizado também não só para seres humanos, mas também para outros seres não humanos, particularmente seres sencientes. Logo, a base aqui não é mais uma base racional, é a base sensorial, mas até com bastante coerência, já que vem de um utilitarismo, vem de uma corrente empirista. Então, nesse sentido, já que a gente não deve produzir sofrimento, a gente também não deveria produzir sofrimento em outros seres que não que não são humanos, né? Os seres não humanos. Afinal de contas, os animais não humanos. Afinal de contas, nós somos primeiro animais, né? Mesmo a definição clássica de Aristóteles, o homem é um animal racional. Então, ele faz parte do mundo dos animais e tem um atributo que o diferencia dentro desse grupo, um subgrupo, que acabou levando a certas pretensões. Então, pergunta Singer, por termos um determinado atributo, esse atributo deve ser privilégio, dar a nós privilégios em relação a outros seres
A resposta dele é não. Bom, esse movimento, né, que a gente vê hoje na televisão, às vezes a gente vê em algumas reportagens, pessoas reivindicando os direitos dos animais, sobre os maltratos e tal, evidentemente tem suas implicações no campo da ciência. No Brasil, data de 2008, uma lei chamada 11794, que procura regulamentar as práticas de pesquisa científica com animais. Derivado dessas leis, há normativas nos anos seguintes, etc. Lembro também que é da década de 70, por exemplo, 1978, que é proclamada a Declaração Universal dos Direitos dos Animais. E em 1989, nós temos a Proclamação dos Direitos dos Animais, né? Que, evidentemente, os próprios títulos indicam, é um prolongamento, um alargamento dos chamados direitos humanos, né? E agora não se restringe mais a humanos, né? Certamente influenciado por essas correntes, né, ligadas a este debate. Um conceito importante que Singer toma de Richard Heller é o conceito de especismo. O que é o especismo? Tem um parentesco bem grande para vocês entenderem com a noção de racismo. Então, nós hoje em dia vemos o racismo como algo antiético. Isso não era comum em outras épocas da história. Lembrar, por exemplo, se a gente quiser ir à origem das nossas ideias de civilização, de cidadania e tal, a gente encontra lá na Grécia Antiga, quando surge a ideia de que os homens são iguais perante a lei, né, mas numa sociedade como, por exemplo, Atenas, onde a democracia gera essas discussões, principalmente, há um número exorbitante de escravos. Alguns calculam mais ou menos entre 6, uma média de 6 a 10 escravos por cada cidadão. Então, para nós, hoje em dia, parece um contrassenso, uma sociedade que começa a discutir questões de liberdade, perante igualdade, etc., ter um setor que seja tratado como não humano, uma sub-raça. Salvo alguns ultraconservadores, né, que parece que estão em voga no mundo contemporâneo, a ideia de que a discriminação racial é antiética é relativamente aceita no mundo contemporâneo, parece que seja isso um escândalo. Ora, pergunta Singer de outros autores, se outrora, para essa perspectiva do racismo, foi assim, isso foi transformado, por que nós não podemos pensar em argumentos semelhantes para os outros seres cientes, que não apenas os seres humanos. Quando você usa, então, aqui, usando o paralelo com o racismo, quando você usa uma raça ou quando você usa uma espécie e dá privilégio a essa espécie em detrimento de outra, você teria aí, então, o especicismo. Singer, então, é contrário ao especicismo, que seria usar essa ideia de que o homem é superior por atributos tais como razão e linguagem, dois atributos que, por sinal, algumas pesquisas científicas, em alguns capítulos o Singer indica isso, algumas perspectivas científicas indicam que são categorias um pouco problemáticas, né? Alguns animais não humanos teriam capacidade de produzir linguagem, e algumas linguagens bem mais sofisticadas até do que as linguagens humanas,
identificando, inclusive, o grupo, a partir dessas linguagens, e indivíduos dentro do grupo, especificidade de indivíduos dentro do grupo. Né? Alguma coisa, como a gente podia dizer, com algumas aspas, né, de identidade, né? Assim como a gente usa para os indivíduos, né, no campo dos seres humanos. Nessa perspectiva, Singer também pode ser denominado um abolicionista, né? Partidário do abolicionismo. Aí, novamente, o termo alargado tem uma analogia com a questão escravocrata. E nessa perspectiva, Singer defende a redução, se não a eliminação, já que em alguns aspectos isso seria muito difícil, mas a redução significativa do uso de animais em pesquisas científicas. Né? Algumas perguntas que se faz. Faz sentido a gente manter em laboratórios, por exemplo, de psicologia, ratinhos nos quais a gente dá choque e fica fazendo sofrer, se isso já for uma experiência repetida há séculos já tem mais de um século de repetição de música e que traz sempre o mesmo resultado. Então, para que você levar sofrimento a esses seres sencientes, né, em larga escala, para comprovar algo que já foi largamente comprovado? E por que, então, se fosse isto necessário, fazer em 100, 200, 300, se basta fazer em um, filmar com as tecnologias contemporâneas e passar para questões didáticas? Hoje, muitas universidades, se vocês pegarem aí vídeos no YouTube sobre a questão da ética e da pesquisa animal nas universidades, vocês vão encontrar que muitas universidades têm normas que proíbem os professores hoje de trazerem animais para fazer dessecação e tal, que usam vídeos, né, que fazem isso visualmente e cumprem a função pedagógica, né? Talvez, em algumas pesquisas mais específicas, segundo o próprio Singer, isso seja necessário. O uso de animais. Ainda assim, esse uso tem que ser regulamentado para minimizar o sofrimento, que a tese menor sofrimento. O sofrimento é um elemento significativo no campo da ética utilitarista e, consequentemente, na ética consequentalista do Piaget-Singer. Derivado disso, então, temos essas legislações, não são tão pesadas as legislações, mas temos alguns movimentos que, inclusive, invadem laboratórios, soltam animais, e etc. A gente já viu algumas reportagens sobre isso recentemente. Outro conceito interessante em Singer, e aí esse traz uma polêmica, bastante polêmica, né, é o alargamento da noção de pessoa. Então, ele prefere substituir seres humanos por pessoa, porque, segundo ele, o conceito de pessoa implica em consciência, uma certa memória de coisa, percepção de uma situação, e parece que muitos animais, particularmente os primatas, os mamíferos e alguns outros, têm essa capacidade de memorizar situações de sofrimento e bom, vamos a um exemplo prático, qualquer um que tem um animal de estimação, um cachorro, um gato, sabe, né? O meu, por exemplo, ele, quando a menina que dá a vacina, a veterinária, aparece com o seu carrinho, ele se esconde, sai correndo. Quando é outro carro, ele corre para o portão para ficar latindo. Então, não precisa ser um grande cientista para identificar que há aí alguma memória, de uma condição de sofrimento ou de alguma coisa que... Então, ele tem essa capacidade de prever, e, nesse sentido, além da própria motoriedade que leva a ele uma consciência do espaço, etc., ele tem, sim, uma certa consciência e mecanismos de memórias que deve ser, então, respeitado. E isso produz nele um certo pavor inicial. Veja-se aí, né, a aberração recente
né? Da onça morta por né? Então, essa é uma questão que o Peter Singer se pergunta. Nós temos direito de fazer outros seres sofrerem pela simples prazer da espetacularidade do mundo contemporâneo ou por fazerem, por exemplo, coelhos ficarem cegos para poderem usar maquiagem, ficar mais bonitinhos, etc. Isso não é... Né? Em que medida isto é ético? Né? E aí, como a gente pode pensar que isso é ético? A partir do alargamento dessas noções de pessoa, de igualdade e uma ética baseada nessas perspectivas mais da linha sensorial e não meramente do privilégio da razão em detrimento de outros. Né? Retomando só alguma coisa para fechar, lembro que eu falei, a razão, geralmente é a razão, certo, produção da linguagem, mas muitos outros autores, inclusive alguns que a gente toca no material didático da unidade de aprendizagem de teoria do conhecimento, né, indicam que animais produzem linguagem. É uma ideia de que racionalidade e linguagem é coisas apenas do ser humano é também algo derivado dessa vertente clássica, né, aristotélico-cartesiana. Descartes, principalmente, vê os outros animais como fossem máquinas. Né? E não é apenas isso, e nesse sentido não teriam percepção de dor e etc. Como eu falei, basta a gente ter um animal de estimação para perceber que não é bem assim. Nessa perspectiva da indicação de pessoa, né, e da questão do sofrimento, vem essa ideia de que a vida não vale uma vida com sofrimento. E daí as polêmicas derivadas sobre as questões de eutanásia, principalmente quando se fala, né, é fácil falar de eutanásia quanto a seres não humanos, mas fica mais complicado novamente. Parece que aí continua havendo um especismo, né, quando se fala de eutanásia para seres humanos. E, no geral, é por causa dessa perspectiva de defesa da eutanásia em algumas situações que, assim, é acusado como alguém que pode apontar para uma perspectiva totalitarista ou um nazismo. Inclusive, parece que até bem pouco tempo, não sei se recentemente, mas ele é proibido de palestrar na Alemanha. Para vocês verem o cunho dessas questões. Então, fiquem cientes de que quando vocês, se alguns de vocês, particularmente aqueles que vão trabalhar com pesquisa, se envolverem não só com pesquisas de seres humanos, como foi apontado pelo professor Leonel, tem normatizações recentes, mas também tem algumas outras normatizações mais antigas do que a sair em 2013, essas pessoas têm que procurar os comitês, elas precisam apresentar determinadas declarações, né, de responsabilidade, de uso, tanto quanto com animais humanos e não humanos. Né? Então, é importante que vocês vejam isso. Há normas, embora o Peter Singer vê o valor das normas, ou seja, de uma ética mais deontológica, onde a questão, né, a normativa é mais importante do que o sujeito ou a consequência, mas ele visualiza que não basta a gente discutir os direitos, ter direitos, que grandes transformações quanto às questões éticas, nestes casos, dependem muito mais da consciência e da responsabilidade das pessoas do que propriamente de coerção por legislação. E, por outro lado, também a gente sabe que muitas vezes a lei é posterior aos movimentos reivindicatórios, e esses movimentos reivindicatórios, evidentemente, dependem das consciências, alargamento das consciências das pessoas, e talvez esse seja um grande papel da ética nos diferentes campos, e aqui em particular no campo da relação entre ética e ciência. Quem estuda um pouco de história da ética visualiza, voltando à questão do absolutismo, né, de que
essas reflexões sobre as atitudes morais humanas têm levado, ao longo do tempo, a um alargamento, né? Um alargamento que deve produzir mais igualdade, mais direitos, mais felicidade, mais bem-estar entre as pessoas. Bom, algumas recomendações, parte de algumas ideias principais que eu rebobinei, vem do texto da professora Sônia Terezinha Felipe, uma das mais importantes, talvez, no Brasil, que começa já na década de 90 do século passado, a defender e estudar este autor. Esse texto dela é publicado na Revista Filosófica de Lisboa, em 2001, da igualdade, Peter Sinde e a defesa da ética dos animais contra o especicismo. Ela também tem publicado pela Universidade Federal de Santa Catarina, um pouco mais recente, essa é uma publicação de 2014, Ética e Experimentação Animal, deriva principalmente dos seus estudos, não só, mas, entre outros, dos seus pós-doutorados na Universidade de Coimbra. O livro do Peter Singer, que já tem uma tradução já há um bom tempo em português, Ética Prática. Eu visualizei que em 2011, mas eu não tenho esse, saiu uma outra obra que é anterior a esta, publicada em 1975, né? Animal Libertation, libertação dos animais, uma tradução em português saiu em 2011. Então, essa talvez seja a principal obra sobre essa questão dos direitos dos animais. Eu recomendo também para aqueles que estão bem no início a lerem esse, da coleção Primeiros Passos, o que é bioética. Apresenta aquilo que eu falei no início da minha fala sobre as origens da bioética, etc. E tem também um capítulo que apresenta a perspectiva do Peter Singer, entre outros. Então, eu passo agora a palavra ao Luiz. Bem. Bom, tenho a sensação de que já falaram tudo, que não sobrou nada para falar. E, de fato, algumas dos tópicos que eu selecionei para comentar na minha fala já apareceram nas falas do professor Wilson, do professor Carlos. Então, eu vou tentar não ser repetitivo e logo vou procurar ser breve naquilo que eu preparei para expor aqui. Diferente dos professores Carlos e do professor Wilson, a minha formação inicial não é em filosofia, é em ciências sociais, letras, depois nas áreas de tradução e linguística, mas, enfim, eu venho das ciências humanas igualmente e já me detive muito tempo sobre a área de epistemologia e principalmente sobre o debate da pós-modernidade, e eu acho que com isso é inevitável que eu tenha, em algum momento da minha formação, me deparado com questões que envolvem ética e ciência, e por isso acho que eu posso trazer alguma contribuição para esse debate aqui. Bem, eu intitulei, na verdade, a minha participação da seguinte maneira: a ética na pesquisa após o declínio do império da razão. E a minha fala vai se dividir em 3 tópicos. O primeiro deles se intitula A ânsia do controle total, motivada pela ciência moderna. O segundo tópico se intitula As consequências desastrosas do império da razão. E o terceiro tópico, Os efeitos e consequências éticas para a ciência na contemporaneidade. Bom, o que eu quero dizer com o império da razão, né? Os professores Wilson e Carlos já mencionaram aqui, acho que mais de uma vez, a Revolução Francesa, né, que é fruto do Iluminismo, esse momento de revolução ideológica pela qual, especialmente a Europa, passou, né?
que era uma reação ao chamado Antigo Regime. E o que é o Antigo Regime, né? Acho que provavelmente muitos de vocês que estão assistindo a esse nosso seminário têm conhecimento sobre isso, mas vale a pena lembrar que o Antigo Regime é o nome dado para caracterizar toda a ordem política, econômica e ideológica que vigorava antes da modernidade, né? E nessa ordem, essa ordem, aliás, funcionava sob o império da fé e sob o império de idiosincrasias de governantes, né? E é justamente esses pontos que são atacados, primeiro pelo renascentismo e depois pelo iluminismo, que se incluem nesse grande processo de revolução ideológica que desembocou na Revolução Científica. Os iluministas, por exemplo, diziam que eles rejeitavam absolutamente qualquer autoridade externa que não fosse a razão. Isso é emblemático, porque reconhecer a razão como uma autoridade máxima já nos diz um pouquinho sobre as consequências que um pensamento radicalmente racional poderia trazer para a humanidade. Então, tentando contextualizar, grosso modo, o que se entende por império da razão, é isso. É essa supervalorização da razão em relação a qualquer outro imperativo das ações humanas. E, bem, nós sabemos que uma das consequências dessa revolução científica foi, por exemplo, a Revolução Industrial, né? A ciência, com todos os seus atributos, possibilitou um desenvolvimento da tecnologia jamais visto na história da humanidade e que causou uma série de transformações no mundo. Como o professor Wilson comentou no começo da sua fala, né? A ciência ela pode mudar a nossa capacidade de agir. Não é possível simplesmente o saber pelo saber, a ciência pura. E isso se mostrou verdadeiro, sobretudo nesse momento, em que a ciência possibilitou meios de mudança massiva na realidade concreta, né? Bem, esse elogio extremo, essa submissão radical à razão, levou os cientistas e toda a modernidade, de uma forma geral, a ter uma certa crença cega no poder da razão e na correção, né, das ações racionais, que levaram, como vocês podem imaginar, a algumas consequências desastrosas, né? Algumas delas o professor Wilson já comentou aqui. Nós falamos, o professor Wilson comentou, por exemplo, da bomba atômica, né? Bom, até vou aproveitar e retomar algumas partes da fala. Por exemplo, o professor Wilson comentou aquela fala do Marcuse, em que diz: o cientista é responsável pelo uso que a sociedade faz da ciência. Não é à toa que Einstein se arrependeu extremamente de ter revelado as suas descobertas sobre a física atômica, né? E esse profundo pesar que ele sentiu revela essa responsabilidade ética que o cientista tem, né? E, bem, então, essa ânsia de controlar o mundo, de dominar a natureza, tipicamente moderna, que caracteriza, né, o principal efeito da Revolução Científica, levou, como eu já disse, então, a consequências desastrosas, né? Uma delas, posso citar aqui em vários campos da ciência. Na física, nós falamos da bomba atômica, né, catástrofes nucleares também. Todos conhecemos a catástrofe de Chernobyl, por exemplo. Na área da biologia,
Podemos citar aqui a eugenia, a ciência patrocinada por Hitler durante o nazismo, que visava construir, biologicamente falando, uma raça perfeita, né? Continuando ainda um pouquinho no âmbito do nazismo, a gente pode citar nas ciências humanas o próprio totalitarismo como um fruto também de uma certa inconsequência científica da intervenção na realidade. Na química, podemos citar muitas coisas. Os agrotóxicos, que transformaram em larga escala o meio ambiente e, inclusive, o regime de produção de alimentos no mundo. Enfim, não é possível sequer mensurar todas as consequências que isso trouxe. Efeitos na camada de ozônio também podemos mencionar, entre muitos outros, né? E todas essas consequências que eu estou citando são consequências que se mostraram ao longo do século XX, desde o seu início ali, posso até ir um pouco mais longe, no século XIX, mas no século XX. E eu mencionei aqui nazismo, e não é à toa que a primeira e a segunda guerra, principalmente, são sintomáticas no sentido de mostrar o auge dos efeitos nocivos do império da razão, patrocinado ou, pelo menos, alicerçado pela ciência moderna. E não é à toa que o período pós-guerra também é emblemático, porque mostra um profundo momento de reflexão de toda a humanidade em relação às consequências éticas desse império da razão, né, suportado pela ciência. Não é à toa, por exemplo, que a bioética surge nesse momento, né? Não é à toa que comissões, conselhos de ética passam a ser sistematicamente gerados no mundo todo e passam a ser obrigatórios. Então, esse momento do pós-guerra, ele representa um momento bastante ilustrativo em que não só a comunidade científica, mas toda a humanidade que depositou muitas esperanças na capacidade brilhante de dominar e corrigir o mundo que a ciência parecia prometer, né? Um momento de reflexão, porque viram que isso não era possível, né? E um momento de reflexão profunda que trouxe para a prática científica, para a prática da pesquisa, alguns cuidados categóricos que não podem jamais ser evitados pela mais inocente pesquisa científica que seja. Eu vou pesquisar, não sei, alguma maneira de melhorar a superfície dessa mesa aqui. A mais inocente pesquisa pode ter efeitos éticos. Então, esse cuidado que se impôs à prática científica após todas as experiências desastrosas, ele não pode jamais ser evitado, né? E nós temos, de um ponto de vista histórico, explicações muito claras para isso. O professor Carlos mencionou assim, que inclusive os ultraconservadores estão em voga nesse momento, né? E essas tendências conservadoras também parecem sinalizar para nós um certo relaxamento em relação a esses cuidados éticos que se impuseram à prática científica após esse período catastrófico, né? Por décadas, nós fomos muito disciplinados em relação a respeitar princípios éticos, por mais, como eu disse, inocente que parecia ser uma pesquisa. E parece que agora as pessoas, naturalmente, a humanidade parece ter memória curta, né? E parece sutilmente produzir discursos de negligência em relação a questões éticas, né? Para não ficar parecendo que eu estou falando de coisas abstratas e muito etéreas, posso citar alguns âmbitos da ciência atualmente, mas a robótica. Os avanços que a robótica tem feito nas últimas décadas
podem levar a certas consequências que, por exemplo, a ficção científica já anunciou e vem anunciando há muito tempo. Isso não é brincadeira, né? E quando um cientista da área da robótica faz uma descoberta que pode ter consequências absolutamente catastróficas, ele tem que pensar 1000 vezes antes de divulgar essa descoberta. Era isso que o professor, por exemplo, Visso, eu imagino, se referia quando ele mencionava que o cientista é responsável pelo uso que a sociedade faz da ciência. Não dá para você falar, não, eu fiz uma descoberta simplesmente e está aqui, não foi eu que criei essa arma, não fui eu que criei isso aqui, não, você sim é responsável por isso. Quando eu mencionava Einstein agora há pouco, sim, você é responsável por isso. Você divulgou e você sabia do potencial que isso tem, não adianta você falar depois que não tinha culpa, né? Se você fez uma pesquisa que mexeu com seres humanos e depois essa pesquisa causou consequências morais, assim, danos morais àquelas pessoas, você é totalmente responsável por isso, né? Com os animais, nem se fala, que tem absolutamente fragilidade em relação aos nossos poderes. Posso citar também a área da neurociência, que fez avanços gigantes também nas últimas décadas. O Exército americano, por exemplo, já desenvolveu várias versões de um capacete que emitem comandos através de sinais elétricos, ou seja, eles não precisam nem mais emitir uma ordem, né, por som para o soldado, simplesmente apertar um botão e esse botão faz o soldado atirar uma arma, por exemplo. Faz ele virar para a direita, caminhar para cá e para lá, isso já existe, né? Então, quem descobre os meios pelos quais a indústria, né, gera esses artefatos é responsável pelas consequências deles também, né? Bem, já estou avançando aqui no terceiro tópico que eu tinha selecionado, que eram os efeitos e consequências éticas para a ciência na contemporaneidade. Bom, com isso, eu quero dizer que os desastres, as catástrofes causadas como efeito do império da razão suportado pela ciência moderna, geraram consequências éticas. São as que eu já mencionei aqui, né? Aliás, vale a pena mencionar também, para não ficar simplesmente num plano superficial, algumas referências, como o professor Carlos fez, mas uma referência muito interessante eu gostaria de mencionar é um autor inglês, um pensador inglês chamado Anthony Giddens, que escreveu A Modernidade Reflexiva, e ele mostra que a modernidade se caracteriza por uma ânsia absurda de reinventar tudo a todo momento. Então, eu olho para esse livro e falo, o que é um livro? E começo a refletir sobre o livro, e daqui a pouco isso aqui não é mais um livro, e eu reinvento o livro. Isso é tipicamente moderno, tipicamente moderno. E essa característica fez com que a gente destruísse tudo que parecia sólido, né? A própria obsessão técnica da modernidade revela um pouco isso, né? Nada se sustenta e tudo está sujeito a ser reinventado, etc., né? As consequências danosas da modernidade são fruto disso, mas ele vai dizer também que nós podemos usar essas características da modernidade como antídoto para ela mesma. Então, assim como nós pudemos usar as virtudes, ou melhor, esse potencial da ciência moderna para produzir agrotóxicos e destruir o meio ambiente, nós também podemos usar a ciência moderna para reverter esses efeitos, né? Nós podemos usar também a robótica para reverter efeitos que armas militares, por exemplo, já causaram. Então, não está perdido, né? O que não pode deixar de estar sempre em primeiro plano na prática científica é essa necessidade de pensar 1000 vezes
na consequência de uma descoberta que nós vamos fazer. De pensar 1000 vezes nas consequências também que os meus métodos podem causar para os sujeitos envolvidos na minha pesquisa. É de pensar 1000 vezes na consequência que a minha pesquisa pode causar na minha comunidade, no meu entorno e nas pessoas que vão fazer uso dela. Então, eu acho que, olhando de um ponto de vista histórico, fica muito claro o porquê que implicações éticas são incontornáveis numa prática científica. Eu acho que era isso. Não gostaria de me estender muito. Espero que a fala tenha contribuído aqui para enriquecer o debate. Obrigado, Luiz. Bom, então, vamos para o nosso bloco final, para fazer o fechamento. Né? Até o momento, foi recebida uma pergunta. Né? A pergunta foi dirigida mais especificamente ao professor Carlos, que sou eu. Né? E depois de responder a pergunta, evidentemente, vou deixar alguma provocação para os colegas fazerem aí um arremate final. Então, pergunta a Ioná Martins França, estudante de odontologia. Eu gostaria que o professor Carlos falasse brevemente sobre a sua opinião relacionada à bioética e ontologia. Odontologia. Desculpa. Bom, Ioná, no campo da medicina, no geral, né, é importante a gente pensar as relações entre médicos e pacientes. Né? O odontólogo, né, que a gente vulgarmente conhece como dentista, né, só usando aí uma palavra um pouco mais comum, né, faz parte deste relacionamento. Então, vou lembrar aqui um dos autores que eu citei, naquele campo de linhas contrárias ao principialismo, né, que é Foucault. Foucault trabalha bastante essa questão de relações de poder. Então, você tem com o seu paciente determinadas relações de poder. Essa é uma perspectiva. Né? Quando a gente vai a um médico, o médico prescreve alguma coisa lá naquele papelzinho, geralmente a gente não pergunta para ele para que serve aquilo, poderia ter outro, quais são os efeitos colaterais. Então, a gente vai automaticamente a uma farmácia, lá tem um outro profissional também da área de biomédica, que é o farmacêutico, ou deveria ter, né? Às vezes nem tem, que é um outro problema ético, a venda indiscriminada de medicamentos, e essa pessoa, tá, que está morcão, seja o farmacêutico, seja o atendente, pega a receita e me dá o remédio, eu levo para casa e tomo conforme as prescrições, sem perguntar se tem efeitos colaterais e etc, etc. O que faz com que eu tenha essa atitude, né, subserviente, né, e neste campo há uma questão ética. Né? Afinal de contas, eu me submeto a uma outra pessoa. E parece que o fato de se submeter sem reflexão, né, é também um problema ético. Então, aí uma relação de subordinação, uma relação de poder, que é trabalhada bastante no Foucault. E mais, essa relação de poder é construída pelo um saber. Então, Foucault vai trabalhar também nessa linha de questões. Há saberes que são privilegiados em detrimento de outros, né? Saberes que são marginalizados, ficam subpostos, né? E há saberes disciplinares. Nesse sentido, uma ciência que provoca a disciplina do outro. Para Foucault, isso não é necessariamente nem bom nem ruim. Cabe a gente entender essas circunstâncias para quando essa situação for imprópria, inadequada ou ruim, a gente poder ter discernimento disso e agir para situações em que não ocorra mais isso. Isso é uma perspectiva, evidentemente, ética. Então, aqui já foi dito por os colegas,
determinadas perspectivas científicas são privilegiadas em detrimento de outras. Isso envolve financiamentos de pesquisas, né? Porque se a gente for fazer um levantamento, a gente sabe que aporte financeiro maior em praticamente todos os países do mundo, não conheço registro de nenhum que isso seja diferente, né? A pesquisa bélica tem maior aporte financeiro do que as outras áreas de pesquisa, né? Evidentemente que isso não é um mérito, né? Que, derivado de algumas pesquisas bélicas, surgiram outros elementos. A gente pode falar do uso da bomba atômica, mas depois da divulgação da teoria atômica. Então, a gente tem um campo da medicina, e aí no seu campo da odontologia, né, o uso de tecnologias de ponta que impedem hoje, por exemplo, que eu retire um dente, recupere praticamente um dente que outrora, né, aquele chamado boticário, simplesmente arrancava. Então, nesse campo, é importante que você tenha conhecimento de diferentes perspectivas científicas para se posicionar também quanto aos resultados da sua prática e da sua relação com o seu paciente. A própria indicação da definição de paciente, de relação de subordinação, que implica um sujeito e um objeto, são noções que vêm da filosofia e têm aí implicações, né? Você, se teu paciente tem essa atitude, como falou, que no geral a gente tem com os médicos, ele é simplesmente um objeto, ele não é sujeito de uma terapia, né? De um procedimento de cura ou de melhoria da qualidade de sua vida, né? Então, às vezes, as atitudes dos médicos, sejam de que área sejam, levam a gente a pensar isso, né? Quantos de nós já não foi a um médico porque, o cara nem me olhou direito, né? Já tacou o papel e bandou. Quer dizer, um mínimo, a gente às vezes se sente mal. Bom, se sente mal, produz, vamos ali dentro dessa ética utilitarista, um certo tipo de sofrimento, porque um incômodo, não é um sofrimento físico e tal, mas um certo tipo de sofrimento psicológico. São relações humanas. Então, não porque a ciência, como foi dito aqui, não estão fora das relações humanas. Afinal de contas, né? Até lembrando a alguns autores que não gostam dessa noção de ciências humanas, né? Porque todas as ciências são humanas. Novamente, os animais não humanos não produzem ciência, né? Então, todas as ciências são humanas. Então, quando a gente diz ciências humanas, às vezes a gente classifica apenas umas da área sociais, né, e tal. Mas não. A medicina, a biologia, a embriologia, a física, a química e tal, a matemática, são ciências humanas, porque foram criadas pelos seres humanos, né, e têm também implicações. Então, é bom que vocês, estudantes, pensem nesse tipo de coisa, né? Você também vai valorar os tipos de tratamento para o seu paciente, né? Valorar, levando em consideração o quê? Os recursos financeiros que esse paciente tem, os aportes tecnológicos que são possíveis oferecerem a ele, né? E também a quantidade de sofrimento, o tempo que ele vai sofrer, porque alguns aparelhos dentários para corrigir produzem grande sofrimento, e se isso vale ou não vale a pena em algumas situações, ou se há possibilidade de criar novas tecnologias ou novos aparatos que diminuam o sofrimento dessas pessoas nos processos de tratamento, se a gente pensar nessa ética, nessa perspectiva utilitarista de redução do sofrimento. Então, essas são algumas questões que você pode pensar na relação entre bioética e odontologia, só para apontar algumas para você. Bom, eu deixaria a critério aqui dos colegas de fazer algumas considerações, mas na fala de alguns eu lembrei de que alguns autores fazem uma distinção entre ciência e tecnologia e põem
a responsabilidade do uso na tecnologia e não na ciência. Meio com um ideal ainda aristotélico, né, da ciência meio parecido com aquela ideia de filosofia primeira do Aristóteles, saber pelo saber, e a tecnologia, assim, para o lado mais prático. Então, um dos dois, eu poderia, ou os dois, trabalhar um pouco isso, na medida que, em certa parte, isso aparece na fala, mas só para a gente lembrar que tem ainda posições que procuram, né, separar essas perspectivas. Eu lembrei, quando o Luiz estava falando de questões contemporâneas, do texto do Rousseau, né, Ensaio sobre a Arte e a Ciência, onde ele escreve exatamente uma tese contrária ao valor grandioso, a exacerbação dos valores racionais da ciência e da arte como salvadores da humanidade, né? Mesmo assim, ele apresenta exatamente essa tese. Apesar disso ter provocado mais males do que benefícios, uma outra forma de usar pode fazer corrigir esses males provocados até hoje. Só para... Então, gostaria de comentar, se algum de vocês, ou os dois, comentassem. Quer comentar sobre a ciência e tecnologia? Bem, não, o professor Visso já comentou que, na antiguidade havia uma pretensa separação entre a filosofia, ou essa ciência primeira, essa ciência pura, né, e a técnica, e que não havia uma reflexividade entre ambas. Eu não vou nem me deter muito sobre a situação na antiguidade, mas a situação na modernidade me parece ser oposta. Me parece que embora possamos separar tranquilamente, né, o que é tecnologia e o que é ciência, me parece que elas são uma consequência da outra, né? Você não consegue... E isso está bem ligado àquilo que o professor Visso comentou, né? A ciência, ela muda a nossa capacidade de agir. E a tecnologia nada mais é do que uma extensão da nossa capacidade de agir, né? Uma vez que meu braço só vai até aqui, eu invento uma coisa que faz meu braço esticar até ali, isso é tecnologia. E como é que eu vou ter isso aqui? Através da ciência, né? Então, me parece um pouco desonesto até você separar, dizer, olha, não, a ciência não tem culpa do que a tecnologia está fazendo, sabe? E assim como me parece desonesto o cientista dizer, não, mas eu não sabia que ia acontecer isso, né? E quando nós falamos nesses termos, a gente está tocando em questões cruciais da ética na ciência e na contemporaneidade. Então, a gente vê lá diversos programas, competições, eu falei agora há pouco de robótica aqui, né? E um mais avançado e mais humano que o outro, etc., etc. E essa ânsia enlouquecida, né, no avanço da tecnologia, acho que tem problemas bastante sensíveis, acho que, para a discussão sobre ética, ciência e tecnologia hoje. Você ouviu isso? Ainda na linha do Marcuse, ele disse que não existem dois mundos, o mundo da ciência pura e da prática impura, o mundo da própria ciência e da tecnologia, né? Existe apenas um mundo em que esses elementos estão inerentemente relacionados e ligados, né? Então, só nessa perspectiva. E, para encerrar a minha fala, eu só gostaria de dizer para os nossos alunos, pesquisadores, tanto da área de ciências humanas quanto da área de ciências da saúde, que visitassem no portal Unisul, lá no item, no botãozinho pesquisa, ética em pesquisa, lá nós temos assim informações muito úteis para quem quer
submeter o seu projeto de pesquisa à avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa. Hoje há no Brasil uma Comissão Nacional de Pesquisa que cadastra todas as pesquisas que são realizadas com seres humanos, né? A chamada Plataforma Brasil. Né? Então, são inúmeros, são milhões de sujeitos de pesquisa, e o termo técnico é este mesmo, são sujeitos de pesquisa, não são cobaias, né? Como o professor Carlos já ainda há pouco quis condenar a utilização do termo, né? Então, são milhões de sujeitos de pesquisa no Brasil que participam de vários protocolos de pesquisa, e é importante que o aluno, o professor, o pesquisador, na graduação, o aluno não pode submeter por conta própria o seu projeto na Plataforma Brasil, ele não pode encaminhar por conta própria o seu projeto para o Comitê de Ética, ele precisa da orientação e do encaminhamento do professor orientador, mas é importante que pesquisas que envolvem direta ou indiretamente seres humanos sejam avaliadas por um Comitê de Ética em Pesquisa e que também sejam cadastradas na Plataforma Brasil. A grande novidade, como eu mencionei ainda há pouco, é esta Resolução 510, de 7 de abril de 2016, que vai regular a pesquisa em ciências humanas e ciências sociais. Eu acredito que, a partir do segundo semestre, a própria Unisul fará cursos de capacitação para professores, pesquisadores e alunos pesquisadores dessas áreas, para que possam também, digamos assim, construir o seu projeto de pesquisa a partir dessas orientações que são dadas pela Resolução 510. Assim eu encerro a minha fala. Bom, Luiz, vocês querem parar alguma? Não, só me lembrei que o professor Carlos tinha levantado um segundo ponto, a partir da lembrança do texto do Rousseau, no ensaio sobre as ciências e as artes, que ele, bem no auge, né, daquele momento de revolução científica, já alertava para isso, né, para a questão de que as próprias virtudes da ciência e das artes podem reverter os seus efeitos daninhos, digamos assim, né? Que é a mesma coisa que, ou mais ou menos a mesma coisa que Giddens sugere. E eu acho, assim, apenas para, acho que concordo com isso, e apenas para complementar esse pensamento, eu acho que não tem volta, né? Não tem como você voltar a um estágio em que o mundo não estava transformado pelos vícios desse pensamento, ou pelos vícios da prática científica. Não tem volta. Então, a única forma de mudar para melhor ou de corrigir esses problemas é usar as próprias qualidades, né, do pensamento científico para reparar, né, os problemas causados. Então, eu acho que isso é uma espécie de responsabilidade, de obrigação, que nós, que atuamos no mundo do conhecimento, temos que levar conosco diariamente, quase como que uma profissão de fé que se faz, né? Ou seja, quando nós lá no final do curso fazemos um juramento, em várias áreas esse juramento existe, esse juramento ele está imbuído de obrigações éticas. Só que a gente não pode fazer esse juramento só naquele momento, ele tem que ser uma prática diária mesmo, assim. Eu não posso ser inconsequente nos meus atos. Então, para fechar, acho que seria isso, professor. Então, só que eu lembro que quando eu fazia graduação em filosofia, a gente tinha um grupo de vários colegas, né, que além de militar politicamente também discutiam suas diferentes áreas, e certo dia, numa dessas discussões, um colega de geografia saiu com a seguinte máxima, né? Todos querem, desejam minimizar os problemas da ciência, mas ninguém quer voltar a pé. Então, reflete bem essa ideia, né? Ninguém quer voltar às origens, aos homens das cavernas ou coisa do gênero. E também não era nem isso, o próprio Rousseau diz que não é isso o estado de voltar ao estado de natureza, né? Fechando aqui jocosamente, né, esperamos, né, eu particularmente, mas
que isso pode ser alargado para o professor Luiz e o professor Leonel, que a gente possa fazer outros encontros desse tipo, ou algum tema para depois transformar em material, como é o Biaula complementar, para aquilo que a gente, para esse projeto que a gente está trabalhando, que é desenvolvimento da unidade de aprendizagens. Isso aqui como conteúdo. Teoria do conhecimento. Isso aqui como conteúdo funciona quase como que um diálogo platônico, assim, né? Tem 3 cabecinhas que pensam diferente. Então, não sei qual seria o Sócrates. Só faltou o vinho. Mas faltou Sócrates para detonar os outros. Então, gente, obrigado pela audiência. Esperamos que vocês tenham aproveitado e venham aproveitar aqueles que assistirem gravado posteriormente.